Amores, olha só. Coisa mais maravilhosa, Laurita, nós vimos, né, na nossa primeira aula, vimos não, né, nós fizemos a correção, né, do primeiro reinado da nossa primeira aula, e a gente está vindo desde a semana passada, ou melhor, né, desde quando a gente voltou aí do recesso, falando sobre o primeiro reinado. Naquela primeira semana, a gente relembrou, né, a vida da família real portuguesa, o governo joanino. Falamos novamente sobre o dia do ciclo, a independência. Semana passada, sobre o primeiro reinado, como é que foi estabelecido, os acontecimentos mais marcantes. Hoje, a gente fechou com a correção e vamos para o período regencial. Nós vimos que quando Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro para poder recuperar o trono português, por conta da morte do seu pai, Dom João VI, né? E o golpe dado pelo seu irmão, Dom Miguel, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro para ir para Portugal para recuperar lá o que foi deixado a ele, né? Só que ele não podia deixar o nosso trono aqui ao ilhéus, né? Desprovido de uma pessoa da sua família para assegurar o poder hereditário. Então, o que sabiamente Dom Pedro fez? Deixou seu filho, homem, né, de apenas 5 anos de idade, como sucessor do trono. Só que Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos. Segundo a Constituição, uma criança de 5 anos não pode governar, até mesmo a Constituição daquela época. Somente maior de idade, com 21. Tá? Aí tinha um tutor, né? Isso. Ele tinha um tutor que tomava conta dele, e por conta dessa idade, dessa pouca idade, foi determinado pela Constituição que nós iríamos ter regentes no governo até que Dom Pedro de Alcântara completasse a maioridade. Então, o que foi o período regencial? Foi um período na história do Brasil onde a nossa nação ficou comandada por regentes, tá? A princípio, em 1831, a período regencial durou de 1831 até 1840. Foram 9 anos de período regencial. Ué, foram 9 anos? Mas espera aí. Você falou que Dom Pedro só podia assumir o poder com 21. Se ele tinha 5, daqui a 9 ele não tinha 21. Não. Foi dado um golpe para que Dom Pedro assumisse o trono antes da maioridade. Golpe da maioridade. Fofoqueiro você. Eu já sei, tia. Por que foi feito isso? Né? Porque foi um período muito complicado para o Brasil. Como eu falei para vocês, desde lá de Dom Pedro I, nós tínhamos regiões que não estavam satisfeitas com a proclamação da independência no regime monárquico. Queria-se implantar algumas regiões, províncias do Brasil, queria-se implantar uma república. Porque todos os novos países, né, que quando colônia se tornaram nação, proclamaram uma república. Só que, por que o Brasil não foi proclamado uma república? Por conta do sucessor do trono proclamar a independência, por conta desse sucessor defender os seus interesses e os interesses dos mais poderosos do Brasil, a elite brasileira temia essa tal de república, achava que a república, né, ao ser proclamada aqui, corria-se o risco de a gente ter um território dividido, como aconteceu na América Espanhola, né? A América Espanhola, quando conquistou a independência, não se unificou. Simão Bolívar queria que ele tudo se tornasse uma só nação, e não conseguiu. Tanto é que nós temos o Peru, o México, Venezuela, países diferentes. Então, os poderosos brasileiros temiam isso, tá? Que a República desse um ar separatista, que a República acabasse se tornando as províncias separatistas uma da outra, separados uma da outra. Então, se temia isso. Isso aí não era o desejo dos mais poderosos, tá? Então, foi dado aí a monarquia hereditária já para resguardar, né, o poder monárquico, o poder lá, né, dos Braganças, né, dos portugueses no nosso território. Enfim, tá? Dom Pedro, sabiamente, volta para Portugal,
mas deixa que Dom Pedro de Alcântara, o sucessor do trono, mesmo não tendo idade, estava ali resguardando o trono, tá? E estava sob a tutela de José Bonifácio, uma pessoa de confiança do governo. Foi decretado o seguinte, então. Então, o Brasil fica sendo governado por regentes. A princípio, foi regência trina. Nós tínhamos 3 parlamentares governando o território brasileiro. Gente, sabe que isso não vai prestar. Lá em Dom Pedro I, já começou a se ter um burburinho contra o imperador, tendo ele poder centralizado. Estourou a Confederação do Equador, né, que não estava nem um pouco satisfeita, né, com a questão da monarquia. O período regencial foi um prato cheio, tá, para várias rebeliões estourarem por todo o Brasil contra o Império. Então, nós tivemos o período regencial com 2 características muito marcantes. A efervescência política, isso quer dizer o quê? Uma organização política, e a questão social, muitos conflitos sociais. Então, essas 2 características foram marcantes no período regencial. Efervescência política e agitação social. Foram inúmeras revoltas que estouraram ao longo, né, de todo o território brasileiro, em várias províncias. Nós tivemos a Balaiada, a Cabanagem, a Sabinada, Revolta dos Malês, Farroupilha. Foram grandes movimentos da época contra o Império. Foram grandes movimentos da época querendo um regime político diferente, querendo a proclamação de uma república, né, querendo se livrar da dominação, né, do poder monárquico. Você está com a mão levantada desde o começo da aula? E eu já perguntei 3 vezes. Pode. Vamos lá, gente. Pode falar, Miguel. Professor, quando estava no período regente... Fala alto, hein? Quando estava no período regente, Dom Pedro II não poderia ter nenhuma decisão, né? Nenhuma. Ele não se metia em nada político, não é? Quando ele ainda não... Dom Pedro II, quando foi deixado, ele só tinha 5 anos de idade, ele se meteu em quê, coitado, né? Era uma criança, não tinha noção de nada. Com o golpe da maioridade, o que acabou acontecendo foi que ele ficou sendo uma figura representativa do poder centralizado, do poder do imperador, mas ele não tinha experiência ainda para governar, né? Ele respondia aí, né, conforme os interesses dos seus apoiadores, da elite. Agora, lembrando, esses 9 anos do período regencial, Dom Pedro de Alcântara, né, Dom Pedro II, foi sendo preparado para assumir o posto de imperador, tá? Miguel, fala. Miguel Francisco. Não, Vieira, sou Vieira. Não, eu sei, que o outro também está com a mão levantada desde o começo da aula. Acho que deve ter esquecido o braço aí em pé. Esse golpe da maioridade foi organizado pelos liberais, também com a ala do Partido Conservador. Por quê? Porque eles queriam abafar as revoltas que vinham acontecendo em todo o território brasileiro. A agitação social estava muito grande. Eles passaram a temer, tá? Eles passaram a temer a separação das províncias. Eles passaram a temer que ocorresse aqui no território brasileiro o que ocorreu na América Espanhola, né? A divisão daqueles territórios em nações, em países completamente distintos. Professora, não foram 6 regentes? Primeiro governo foi de regência trina. Trina quer dizer 3, né? Então, vamos lá? Meus queridos, então, olha só. O que eu vou passar aqui para vocês? Como forma da gente fazer uma introdução, da gente pensar mais a respeito, da gente adquirir novas informações. Eu vou passar um vídeo para vocês, né, do telecurso, pode? Sobre o período regencial. Esse vídeo, gente, presta atenção. Esse vídeo, ele vai relembrar pontos importantíssimos daqui a pouco. Esse vídeo vai relembrar pontos importantíssimos do primeiro reinado e vai vir com informações do período regencial. Então, preste atenção, porque esse vídeo é valioso.
Ele vai fazer uma revisão, uma fixação do primeiro reinado e vai fazer uma introdução do período regencial, tá? Deixa aí eu botar aqui para vocês. Então, eu vou colocar em uma guia para o som da sala não atrapalhar quem está em casa. Vou pedir para todos prestarem muita atenção, tá? Muita. Aconteceu na outra turma de não... Como é que eu vou falar? De não andar juntos. Não, estava saindo som, mas o som estava saindo antes da boca. É, isso. Pode ser que aconteça isso aqui também, mas foi bacana, deu para entender legal, tá? Eu espero que não aconteça, mas vamos lá. Vou desligar meu microfone aqui para poder não interferir em vocês em casa, tá? Bons estudos. Tempo de unidade e de conquista. Esse é o nome da unidade 5 do curso de História do Telecurso que se inicia agora. Nesta e nas próximas teleaulas, veremos como o século XIX caracterizou-se pelos esforços de construção da unidade e da identidade nacionais a partir das experiências ocorridas no Brasil e na Europa, especialmente em países que se unificaram na época, como a Itália e a Alemanha. No caso do Brasil, o desafio foi o de manter a integridade da ex-colônia portuguesa e, ao mesmo tempo, forjar uma nação em meio a conflitos que questionavam tanto o modelo político quanto a ordem escravista. Conflitos que deixavam expostos que a realidade negra e indígena da população brasileira contrariava o desejo de sua elite de torná-la semelhante à Europa. No caso europeu e norte-americano, surge paralelamente o movimento de expansão imperialista de capitais e de conquista neocolonial sobre a África, a Ásia e a América. Em 1823, um ano depois da proclamação da nossa independência, um observador estrangeiro escreveu as seguintes anotações sobre o Brasil. O Brasil é um país nascente, um povoado de habitantes de diversas cores que se aborrecem mutuamente. As capitanias não se podem auxiliar mutuamente por estarem separadas por setores imensos, de modo que aquele país não forma ainda um reino inteiro e contínuo. Dá para perceber por esse texto aqui as inúmeras e enormes dificuldades que a antiga colônia portuguesa teria agora para se firmar como nação. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como o governo imperial conseguiu derrotar as rebeliões das províncias e preservar a integridade do território brasileiro. Vamos entender como foram reprimidos os vários movimentos separatistas da primeira metade do século XIX. Vamos conhecer também alguns momentos políticos importantes, como a renúncia de Dom Pedro I, o período regencial e a chegada do jovem Dom Pedro II ao poder. Você viu que é bastante coisa, hein? Então presta bastante atenção que a nossa teleaula está começando agora. Nós estamos no coração econômico de São Paulo. É por isso que aqui está tão movimentado. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha só essa placa ali. Está escrito Frei Caneca. O que será que as pessoas sabem sobre este nome? Quem foi esse tal de Frei Caneca? Não sei. Aí já não sei te dizer. Ele foi um frei, pelo nome Frei, membro da igreja, né? Foi um religioso da época da colonização do Brasil. Quem será esse Frei Caneca e o que será que ele fez para virar nome de rua? Ô Vicente, então isso aqui era o Frei Caneca? Ele mesmo. E olha só que interessante que eu descobri nesse livro. O nome verdadeiro do Frei Caneca era Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo. E ele foi um dos principais líderes da Confederação do Equador. Confederação do Equador. Tá aí. Nunca ouvi falar sobre isso, não. Ó. Oi, por favor, você já ouviu falar na Confederação do Equador? Não. Não. E na independência do Brasil? Óbvio, né?
Aí já é brincadeira, já, claro. Já. Pois é, todo brasileiro já ouviu falar na independência do Brasil, não é mesmo? Mas pouca gente conhece a Confederação do Equador. Acontece que essas duas coisas estão bastante ligadas. A Confederação do Equador foi um dos movimentos separatistas que ocorreram no Brasil logo após os primeiros anos da independência. As províncias que formavam a Confederação do Equador queriam se separar do Império e formar uma república. Segui, ó brasileiros, o exemplo dos bravos habitantes da Zona Tórrida. Imitai os valentes das províncias, que vão estabelecer seu governo debaixo do melhor dos sistemas, o representativo. Este é um pequeno trecho do manifesto do pernambucano Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Ele está conclamando outras províncias a seguirem o exemplo do Nordeste, que ele chama de Zona Tórrida. Esse manifesto foi escrito no ano de 1824. Julho de 1824. As províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco haviam formado a Confederação do Equador. Inspirados no movimento de 1817, os revolucionários nordestinos querem separar a sua região do resto do Império. A ideia é implantar o regime republicano. A repressão do governo imperial é violenta. Os principais chefes da Confederação são condenados à morte. Movimentos separatistas surgem em outras regiões do país. Nos anos que se seguem à independência, cresce o perigo de desintegração do território brasileiro. Bom, agora todo mundo já sabe por que Frei Caneca é nome de rua. É que ele esteve envolvido com a Confederação do Equador. Frei Caneca criticava o governo de Dom Pedro I. Ele considerava a Constituição Imperial autoritária e centralizadora. Autoritária porque havia dado um poder excessivo ao imperador. Centralizadora porque havia negado autonomia às províncias, tornando-as dependentes do poder central. Afirmava Frei Caneca que para os pernambucanos a opressão e a exploração continuavam, só que não vinham mais de Portugal, e sim do Rio de Janeiro, que ele chamava de Nova Lisboa. Para os revolucionários da Confederação do Equador, a independência ainda não havia chegado. Independência para eles significava República Federativa, conforme o modelo norte-americano. Sabe o que isso significava? Significava um país governado por um presidente eleito por mandato determinado. E também liberdade de organização das províncias. Presidente eleito, por que a nossa independência não foi assim? Por que, Vicente, o Brasil independente era uma monarquia? Isso eu não consigo entender. Eu acho que a resposta está aqui, ó. O imperador. Peraí, como assim o imperador? Não, você tem que lembrar, Gil, que nessa época a figura do imperador era conhecida em todas as regiões do país, não é? Ah, é claro. A figura do imperador devia ser uma espécie de garantia de que o território brasileiro não ia se dividir. Exatamente. E você tem que lembrar que a América Espanhola independente era republicana e dividida, e isso assustava a elite política brasileira. Então, desde as chamadas guerras da independência, que a preocupação em preservar o território era muito grande. Sim, mas agora você deve estar se perguntando, mas a independência brasileira não foi feita sem derramamento de sangue? Não foi bem assim, não. O processo de independência não foi tranquilo como muita gente pensa. No Pará, no Maranhão e principalmente na Bahia, as tropas portuguesas resolveram não aceitar a independência proclamada por Dom Pedro I. Foram então contratados oficiais estrangeiros para comandar o exército brasileiro, que impôs às províncias a aceitação da independência e manteve a unidade territorial do Império. Além de enfrentar as tropas portuguesas e reprimir e sufocar os estados da Confederação do Equador, o governo imperial teve que reprimir a ferro e fogo outros movimentos de separação. 1825. A província cisplatina, no extremo sul, proclama sua independência do Império Brasileiro com o intuito de se incorporar às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. A guerra dura 3 anos e a Cisplatina se torna um país independente com o nome de República Oriental do Uruguai. A derrota na Cisplatina aumenta a crise financeira do Império e o descontentamento dos brasileiros contra o imperador. Crescia a insatisfação com os privilégios dispensados aos interesses portugueses no Brasil, principalmente no comércio interno.
Os proprietários de terra e escravos ficam muito preocupados com o acordo que Dom Pedro faz com os ingleses, se comprometendo a acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. O imperador perde o apoio militar e político, e em 7 de abril de 1831, ele renuncia ao trono brasileiro. O trono passa a ser do filho do imperador, um menino de apenas 5 anos de idade, que também se chama Pedro. Dom Pedro I deixa seu filho entregue aos cuidados de José Bonifácio. Feito isso, volta para a Europa, onde morre em 1834. Ô Vicente, eu estava pensando numa coisa. Como uma criança de 5 anos podia ser imperador e governar o Brasil? Não, é claro que não podia, né? Então o que eles fizeram? Seguiram a lei, Gil. Mas que lei, Vicente? Que lei? A Constituição de 1824. Olha, desse assunto eu entendo, presta atenção. O negócio é o seguinte, enquanto o imperador fosse menor de idade, o país ia ser governado por uma regência que inicialmente era composta por 3 pessoas. E que a partir de 1834 se transformou numa regência una, ou seja, uma pessoa só na regência. E assim o país foi governado até 1840, quando o jovem Dom Pedro assumiu o trono com apenas 14 anos. 14 anos? 14 anos. As mudanças foram grandes, não é? Em vez de um país governado por um imperador todo-poderoso, nós tínhamos agora um país governado por regentes, que tinham a sua autoridade muitas vezes contestada. Para muitos, era a oportunidade de se proclamar a república. Para outros, era a chance das províncias terem muito mais autonomia. Aliás, um fantasma começava a rondar o jovem país. O perigo da rebelião social e da desintegração territorial. 1831, 1832. Só no Rio de Janeiro estouram 5 levantes populares protestando contra os altos preços dos alimentos. As forças militares da capital reagem com violência e as revoltas são sufocadas. Nas outras regiões do país, de norte a sul, também pipocam conflitos. O exército imperial, desorganizado e mal equipado, não merece a confiança do governo. A saída é criar a Guarda Nacional, incumbida de manter a ordem no município onde fosse formada. E não faltam revoltas para combater. 1835 a 1840, a cabanagem estoura no Pará. 1837 a 1838, a sabinada estoura na Bahia. 1838 a 1840, no Maranhão acontece a balaiada. 1835 a 1845, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos estoura em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essas são as principais revoltas que explodem nas províncias durante a regência. Os motivos que provocam esses movimentos variam de região para região. Brigas políticas locais, descontentamento com a situação social, defesa de ideias republicanas. As notícias que chegam dessas províncias são preocupantes. No relatório enviado ao governo regencial, assim era descrita a situação do Pará durante a cabanagem. A insurreição foi geral. Por toda parte, onde houve um homem branco ou rico a quem matar e alguma coisa que roubar, aparecia logo quem se quisesse encarregar desse serviço. E desse modo, ainda hoje, estão em rebeldia todo o Alto e Baixo Amazonas. Todas as mais vilas, lugares, fazendas, casas e choupanas dessa província ou ficaram habitadas por cabanos, se seus donos o eram, ou seus donos, se não fugiram, foram mortos e as casas ficaram ocupadas por cabanos. Anarquia e desordem. Era essa a preocupação da elite política. Mas olha, tente se colocar na posição desses homens. Esses homens possuíam terras, escravos, comércio. Eram, na sua maioria, senadores, deputados, presidentes de província, juízes, militares, advogados. Aliás, essas rebeliões ameaçavam sua segurança e os seus bens. Mais ainda, ameaçavam a integridade territorial do país. A saída foi fortalecer o poder central. Em maio de 1840, com a aprovação da Lei de Interpretação do Ato Adicional, proposta pelo regente conservador Pedro de Araújo Lima, foram retiradas das províncias várias de suas atribuições, principalmente no que se referia à nomeação de funcionários públicos. Em julho, graças à iniciativa dos liberais, foi decidida a antecipação da maioridade de Pedro II, que assim pôde subir ao trono. Dessa forma, estava de volta a autoridade imperial.
Mas Dom Pedro II ainda não estava livre das agitações. A Revolução Farroupilha ameaçava transformar as províncias do Sul em repúblicas independentes. Em 1842, foi necessário esmagar revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a Guerra dos Farrapos se encerrou em 1845. A Revolução Praieira de 1848, em Pernambuco, foi a última manifestação da agitação dos primeiros tempos do Brasil independente. Até 1850, todas as revoltas provinciais foram controladas. Foi a vitória do projeto centralizador posto em prática pelos políticos conservadores. Graças a essa política centralizadora e conservadora, o Estado Imperial conseguiu manter a integridade do território nacional. Vamos revisar como foi esse processo? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu alguns desafios do Brasil independente para manter a unidade do seu território. Conheceu os movimentos separatistas que foram enfrentados a ferro e fogo pelo governo imperial. Também se lembrou de fatos importantes, como a renúncia de Dom Pedro I, o período regencial e a antecipação da maioridade de Pedro II. Você também viu que a saída para acabar com as rebeliões e manter a unidade do território foi a centralização do poder imperial. Na próxima teleaula, vamos examinar outros desafios que se colocavam para a jovem nação brasileira. Um desses desafios era o de definir o povo brasileiro. Quem faria parte da sociedade e quem ficaria fora dela? Quem seria cidadão? Quem teria direito de voto? O que significava, afinal, ser liberal ou conservador? Na próxima teleaula, você vai saber a resposta a todas essas perguntas. Até lá! Então, amores, o vídeo, né, como vocês viram, fez aí uma fixação, uma lembrança, né, uma revisão dos pontos importantes do primeiro reinado e deu início à nossa discussão do período regencial. Inclusive, o vídeo já falou de como foi o início do período regencial, né? O Brasil governado por regente. Falou também o que ocasionou esse poder descentralizado, né? Isso quer dizer o quê? O que ocasionou a falta da figura do imperador, ocasionou muitas revoltas, né? Muitas revoltas, cada qual com seu objetivo, com seu motivo. E o que foi preciso também fazer para acalmar a população e a sociedade, que foi aí o golpe da maioridade, colocando Dom Pedro de Alcântara no poder, mesmo com pouca idade, né? Foi uma atitude que teve apoio, teve a ideia, né, dos partidos conservadores, da política conservadora, e aí também o apoio dos liberais com o intuito, né, de acabar com toda aquela agitação social, colocando em risco os bens, né, e os interesses dos grandes fazendeiros, tá? Agora, nós vamos falar detalhadamente sobre cada ponto. E como eu falei com vocês, o vídeo é uma introdução, tá? Nós vamos dar de forma acentuada sobre o que vai acontecer. Fala, Isaac. No final, né? Era impressionante. Era muito. Então, no começo, né, Isaac, a gente pode falar, a gente pode arriscar dizer, né, que foi uma espécie de marionete, né? Ele foi preparado durante todo esse período do período regencial, esses 9 anos, né? Ele ficou sendo preparado para assumir o posto de imperador. Agora, é claro, ele não tinha experiência para tanto, né? Então, ele foi aí sendo levado, né, conforme os interesses dos deputados e senadores, que, de fato, ali era quem acabava comandando, né? Depois de um certo tempo de experiência, e mesmo assim ainda sofria muita interferência, né, dos parlamentares. Ele passou a vida sendo preparado para isso, né? Não deveria, né? Não deveria. Uma coisa boa vocês poderem fazer, eu podia ter proposto até isso aqui para outra turma. Pesquisem, né? Sobre a infância, de como era, o que fazia. Aí vocês trazem essa informação e isso é muito bom, porque aí a gente discute sobre isso até
sobre um outro lado da história que a gente aprende em sala de aula, né? Que a gente entra nas curiosidades. Fala, meu amor. Pode. Que a gente entra nas curiosidades do assunto, né? É uma ótima. Gente, vou pedir, antes que... Ah, não, já está em cima da hora, né? Falta 10 minutos. O problema é que daqui a pouco começa a falar no microfone, né? Só Jesus. Eu vou pedir o seguinte para vocês, tá? Para vocês anotarem uma informaçãozinha aí no caderno de vocês, por favor. Caderno. Legal, porque sempre tem alguém desse, negócio dos donos trabalhar, né? É, sempre. Nós vamos ver isso também com calma. Vou pedir para vocês anotarem no caderno de vocês. Primeira data, né? 17 de agosto, por favor. Coloquem aí o nome do nosso tema, período regencial. Anotem aí, período regencial. Aí, do ladinho, vocês podem escrever 1831/40. Vou fazer só o título, tá? Título. Período regencial. 1831 a 1831 a 1840. Tá, Ana? Estou olhando. Então, a título, período regencial. 1831 a 1840. Deixa isso aí anotado. Eu ia editar até outra coisa, mas vai ser impossível, né? Então, ó, amanhã a gente vai continuar esse nosso assunto, tá, meus queridos? Deixa eu só confirmar quem está na aula aqui, ó. Bem rapidinho. Teve gente que eu já olhei, já anotei.